A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos compartilhar com você, ministrar uma palavra do Senhor nesse 17º dia do nosso jejum. Você pode dizer glória a Deus? E hoje, a palavra de hoje tem a ver conosco, com família. Família versus o mundo. Nós vivemos no meio de um povo, e nós somos influenciados pelo povo que nós convivemos, que é o mundo. E às vezes essa convivência, talvez o que nós aprendemos, o que nós visualizamos e recebemos como um modelo, um padrão, acaba influenciando a nossa maneira de servir ao Senhor, maneira de buscar o Senhor. Então nós estamos nesses dias orando por famílias, jejuando e orando pelas famílias. Talvez se nós estivéssemos aqui jejuando por curas, talvez prosperidade, talvez o número de pessoas seria maior, porque normalmente as pessoas tendem a não valorizar a família, achar que o casamento é assim mesmo, achar que os filhos são assim mesmo, achar que as coisas é dessa maneira, nunca vai mudar. Mas esse é um pensamento que não é de Deus, é um pensamento mundano, maligno, E por isso nós temos falar por família. Quantas vezes ninguém quer lutar pela família? Eu já trabalho com casais já há muito tempo. Normalmente os casais eles não querem lutar um pelo outro, eles não querem lutar com a família, eles não estão nem aí para os filhos, Eu vejo, aconselho casais que têm filhos, eu falo, meu irmão ou minha irmã, mas você vai separar, mas você tem filhos, tem um, você tem dois, você tem 3 filhos. Não, mas o menino acostuma com isso. Não acostuma, isso é um padrão maligno, Um padrão mundano de achar que é normal os filhos crescer sem o pai ou sem a mãe, é normal os filhos não ter pai, é normal ter a separação. Então as famílias vivem debaixo disso, e acham que tudo que está acontecendo na casa dela é normal. Então eu vejo que essa mentalidade, que nós vamos trabalhar sobre isso aqui, vamos ministrar sobre isso, para que você possa romper com isso. Se tem essa mentalidade, você vai romper, você vai anular isso na sua vida, vai se apegar à mentalidade de Cristo, para que você não sofra, como o mundo sofre, mas que você viva de fato a vida que Deus tem para você, a vida que quer reinar em vida, quer desfrutar da terra que manda leite e mel. Então hoje nós vemos que a quantidade de irmãos que vêm para o culto é poucos, porque acham, uma família normal, Está tudo bem. Eu imagino assim, eu imagino há alguns anos atrás, falar, não, está tudo bem, está tudo normal. Um dia, acho que em 2017 mais ou menos, 2016, não lembro, ou foi antes, talvez até antes, estava acontecendo, o pastor Luiz estava fez nos 2 anos seguintes, um evento em Caldas Novas para casais, acho que foi 2017, 2016, por aí. Aí, para todo mundo ir para lá, eu falei, minha esposa querendo que eu fosse, falei, fiquei pensando, acho que eu não vou não, está tudo bem, o casamento está bem, as coisas estão bem, a família está bem. Mas quando eu fui para lá, eu estava lá, eu participei dos 2, do primeiro, depois no ano seguinte novamente, e de repente, você ouvindo, recebendo a palavra ali, você consegue fazer um raio-x da sua família, do seu casamento, e falar, não, tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa que eu preciso aprender, tem muita coisa que eu preciso receber do Senhor, mas quando você não é exposto à palavra, você não consegue imaginar que precisa. É como qualquer um de você está vivendo a sua vida, está comendo, está bebendo, está trabalhando, está fazendo, mas você vai no médico, o médico te dá um exame para você fazer, porque através desse exame, o médico vai ter o quê? Um diagnóstico da sua saúde, do seu corpo. Mas está tudo bem, mas de repente quando o médico olha o resultado daquele exame, ele vê que tem alguma coisa fora do normal, ou talvez a diabetes está alterada, talvez o ácido úrico, talvez algum hormônio, alguma situação na sua vida está alterada.
e você precisa o quê? Tomar algumas providências. Ou fazer o exercício, ou tomar algum remédio, ou mudar seus hábitos alimentares. Mas por que essa mudança ocorre em você? Porque você foi exposto a um diagnóstico. Então todas as vezes nós estamos diante da palavra do Senhor, nós estamos sendo expostos à sua palavra. Fazendo um diagnóstico na sua vida. Você consegue olhar para você e falar: isso está faltando, isso não está acontecendo na minha casa, isso não está acontecendo no meu casamento, e isso não está acontecendo na minha família. Eu preciso agir, eu preciso me posicionar nisso, eu preciso buscar mais o Senhor, eu preciso trazer o Senhor para dentro da minha vida, para dentro da minha casa. Está faltando a presença da minha vida. Eu estou percebendo que eu estou discutindo muito, mas eu só percebi agora, depois desse momento de jejum. Então quando você está aqui, você tem essa visão. Então quando os irmãos vêm para o culto de jejum, né, agora da família, você consegue fazer esse diagnóstico na sua vida, amém, irmãos? Você consegue fazer esse diagnóstico na sua vida? Você consegue, através das ministrações, nós estamos na 17ª, foram 17 ministrações, né, tirando 2 sábados que nós não fizemos, mas então são 15 ministrações. Você consegue se ver, você consegue ver a sua vida, da sua casa, da sua família, o que pode, o que tem que ser melhorado, e não é para ontem. Aliás, não é para amanhã que tem que ser melhorado, é para ontem. E isso precisa o quê? Está no nosso coração. Então hoje eu quero falar para vocês sobre as propostas de Faraó. Então, a partir do verso, do capítulo 8, o verso 24, nós vemos algumas propostas que Faraó faz para o povo de Deus. O povo de Deus, o povo de Israel, eles viviam na escravidão durante vários anos, séculos, debaixo da escravidão de Faraó, do Egito. Eles foram para lá quando José era governador do Egito. Então José era governador, ele tinha guardado o alimento, e naquele momento ele trouxe a sua família para estar com ele, porque na terra de Jacó estava tendo seca. Então eles vieram, só que eles permaneceram lá. O tempo passou, eles permaneceram no Egito, ficaram morando lá e foram crescendo. Mas um dia Faraó tornou eles escravos, porque viu que eles eram muito abençoados, e escravizou aquele povo nos trabalhos forçados no Egito. Então, irmãos, na palavra de Deus, na Bíblia, Faraó aponta para o diabo, e o Egito, ele aponta para o mundo. Então, sempre que você vê essa palavra Faraó na Bíblia, aponta para o inimigo, e Egito aponta para o mundo. Por que o Egito aponta para o mundo? Porque o Egito era uma nação que não temia o Senhor. O Egito era uma nação que adorava outros deuses, e eles dependiam do alimento que vinha da terra. Então eles não olhavam para cima, mas eles adoravam a terra. Ele adorava ali, ele tinha um Deus do cultivo, porque eles dependiam das águas do rio Nilo. Então o rio Nilo, ele acontecia algo que é muito parecido com o que acontece lá no Pará. Se alguns irmãos conhecem a região do Pará, Belém, Amazonas, você vai entender. Então nessas regiões acontece um fenômeno, né, e lá acontece todo dia, né? Todo dia a água vem, invade uma boa parte seca da cidade. Aí depois, em um certo momento ela recolhe, o mar recolhe novamente. Mas outro dia ela vem de novo. E quando a água vem do mar, vem dos igarapés, dos mangues, e vai passando pela terra, ela vai deixando ali os detritos, né, que são os adubos. E lá no Egito tinha o rio Nilo. Então o rio Nilo, ele enchia, e ele vinha trazendo de cima os detritos, né, dos mangues, de outros lugares, terra fértil, e enchia a planície do Egito. Então ele enchia de água, como Pantanal. Mas havia um período do ano que secava, e quando secava, então o Egito ia lá plantar. Então o Egito dependia dessa plantação, ele dependia dessa cheia do rio, dependia dos detritos que o rio trazia para a terra. Então ele estava sempre olhando para a terra,
quando o rio ia baixar, quando as águas iam subir, para que eles pudessem plantar. Então eles dependiam totalmente da terra, era algo natural. Quando o povo de Deus foi para Canaã, eles não dependiam mais das coisas da terra, eles dependiam do que vinha de cima, eles dependiam da chuva, não era mais do rio. Então o povo do Egito está sempre olhando para a terra, para o chão, para o natural. O povo de Deus está esperando de cima, esperando o que vem do alto. Então o povo de Deus esperou o maná que veio do alto. Quando chegou na terra, eles dependiam da chuva para molhar a terra, para que eles pudessem plantar e colher. Então eles olham para cima, então se aponta para algo espiritual, algo de Deus. Então o Egito, irmãos, aponta para o mundo, a vida mundana, a vida do natural, a vida que você está olhando só para baixo. Tudo seu vem do que você faz, do seu trabalho, da sua vida, do que você faz aqui na terra. Essa é a vida do mundo. Então nós vamos ver aqui qual que foram as propostas que Faraó fez para o povo de Deus não sair do Egito. E esse Egito não é um lugar, mas é uma posição espiritual. Esse Egito fala também que é um espírito, né? Então o mundo, ele é um espírito. O mundo, ele não é só coisas, não é comida, não é bebida, não é isso. Mas é um espírito que escraviza os crentes, que pode escravizar o povo de Deus. Aonde? Na mentalidade. Na mentalidade. Então o Senhor, ele usou Moisés para libertar o povo de Deus. Mas Faraó, que era o diabo, ele tentou fazer muitas propostas. Por que ele tentou fazer muitas propostas? Porque o povo não poderia ser resistido ali. Eles não iriam permanecer ali. De um jeito ou de outro, o Senhor ia tirar aquele povo dali. O Faraó não ia conseguir resistir. Assim como o diabo não pode resistir você, amém, irmãos? O diabo não pode resistir. Ele pode até tentar te segurar, mas ele não pode resistir você por muito tempo. A Bíblia fala que nós podemos resistir o diabo, e ele vai acontecer o que com ele, irmãos? Ele vai fugir de nós. Quando você resiste à investida dele, ele vai fugir, ele não te resiste. Mas o que ele vai tentar fazer? Ele sabe que ele não pode te resistir. Então ele vai tentar o quê? Ele vai tentar negociar com você. Ele vai tentar negociar. E é aí que está a situação. Então o inimigo, ele tenta negociar com você. Ele não pode resistir. A palavra do Senhor nos fala no livro de Mateus que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E quem que é a igreja, irmãos? Quem é a igreja? Nós. Então as portas do inferno não podem prevalecer contra você. Ele não pode resistir, ele não pode segurar. As portas, ele pode botar muitas portas, milhares de portas diante de você, mas ele não pode resistir. Por que ele não pode resistir? Porque a palavra de Deus fala que o Senhor te deu as chaves dos céus. Amém, irmãos? Fala assim: o Senhor me deu as chaves do céu. Então não importa quantas portas o diabo coloca diante de você, você tem a chave que faz aquela porta abrir. Não importa o tamanho que ela seja. Talvez ela é maior, é grande, essa porta aqui é grande, sim ou não, irmãos? Mas a chave está ali. Mas a chave para abrir essa porta, ela é pequenininha, é pequena. E essa chave pequena, ela é capaz de abrir essa porta. Então parece que o que você tem é pequeno, mas é o suficiente para abrir as portas que o diabo possa levantar diante de você. Então ele não pode resistir, porque você tem a chave do reino, você tem a chave dos céus, amém, irmãos? Você tem essa chave. E essa chave pode o quê? Destruir as portas do inferno. É por isso que elas não prevalecem. O diabo pode colocar uma porta, mas você vai lá com a chave e abre aquela porta. Ela não te segura. Você não é preso que está na cadeia e tem a porta e você não tem a chave. Não, o Senhor te deu a chave do reino do céu. E a chave tem o poder de abrir qualquer porta. Então mesmo que o diabo levante uma porta diante de você para te prender, ele não pode. E ele sabe disso, porque você tem uma chave. Qual que é o nome dessa chave, irmãos? Qual que é o nome dessa chave? Fala assim: Jesus. Jesus é essa chave. Jesus é o poder, é o nome que tem poder de desatar qualquer porta, quebrar qualquer levante do diabo. A palavra do Senhor fala que esse nome
foi exaltado acima de todos os nomes, nos céus, na terra e debaixo da terra. Não tem lugar que esse nome não tenha poder. Qualquer lugar, no céu, na terra e debaixo da terra, esse nome tem poder. Então quando você libera esse nome, quando você declara esse nome, quando você usa esse nome, a porta abre. O diabo colocou uma porta, uma prisão, na sua saúde, na sua vida financeira, na sua família. Mas quando você usa a chave do reino dos céus, que é o nome de Jesus, essa porta do diabo, ela não prevalece. É por isso que a porta não prevalece contra a igreja do Senhor, porque nós temos a chave do reino. Então não importa quantas portas ele levanta, você vai prevalecer contra essa porta. Amém, irmãos? Você pode dizer glória a Deus? Então, o diabo vai tentar negociar com você, ele sabe que ele não pode ganhar. Então ele vai tentar negociar. E aí vem as negociações do diabo. Ele vem com as intimidações, com as pressões. E muitos crentes cedem a essas intimidações, cedem às pressões, né? Quando na verdade nós devíamos usar a nossa arma, usar a nossa chave, o nome de Jesus. Então, primeira proposta de Faraó com o povo de Deus, está lá em Êxodo 8, versículo 25 ao 27. E a palavra de Deus diz assim: olha o que aconteceu. Chamou Faraó Moisés e Arão e disse: ide, vocês podem ir oferecer sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque por que ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir a caminho de 3 dias ao deserto, e lá nós vamos oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele disser. Então a primeira proposta de Faraó, irmãos, foi que o povo de Deus oferecesse sacrifício, adorasse ao Senhor, ou servisse ao Senhor, ali mesmo no Egito, no meio do povo dos egípcios, no meio do mundo. Essa foi a primeira proposta. Ele falou: olha, você não precisa deixar o Egito, você não precisa mudar o padrão, você não precisa mudar a mentalidade, vocês podem permanecer aqui conosco e celebrar o Senhor aqui. Essa foi a primeira proposta de Faraó, que é o diabo, que simboliza o diabo, para o povo de Deus. Mas Moisés fala: olha, como é que nós vamos adorar a Deus aqui, se o nosso Deus é abominável para vocês? Porque pode acontecer que nós estamos adorando a Deus aqui no meio de vocês, junto com vocês, e vocês nos apedrejem, porque servir a Deus, o nosso Deus verdadeiro, é abominação para vocês, está na lei de vocês. Então o mundo, né, ele quer nos fazer assim, ele quer nos fazer adorar a Deus no padrão deles. Ele quer fazer você buscar o Senhor com a mesma mentalidade que ele tem. Ele não quer que você se desvencilhe do seu padrão, do seu maneira de ser. Então o diabo ele vai tentar convencer você: não, do jeito que você adorar, tá bom, você pode adorar a Deus aqui mesmo, na sua casa, você pode adorar a Deus, servir a Deus aqui no meio, lá onde você está, no meio de seus amigos, do futebol, no meio dos seus amigos que estão bebendo. Você não precisa ir na igreja, você não precisa reunir para adorar o Senhor. Moisés estava falando: não, vamos adorar, nós vamos reunir o povo, porque Deus falou que nós temos que ir caminho de 3 dias para adorar o Senhor lá no meio do deserto. Caminho de 3 dias, né? Uma pessoa ela consegue andar mais ou menos aí num dia, mais ou menos 50-60 quilômetros. Então imagina, aí todos 150, 200 quilômetros de lá do Egito. É o caminho que eles iam caminhar de 3 dias. Mas o diabo não queria que ele saísse. E a Bíblia fala que quem tem comunhão com o mundo não tem comunhão com Deus. Se você tem comunhão com Deus, você precisa o quê, irmãos? Cortar a comunhão com o mundo. Porque servir a Deus para o mundo é abominação, é abominável, é terrível. Você falar que vai vir para a igreja em plena
meio de semana, depois de um dia de trabalho, as pessoas falavam: você está doido? Ah, rapaz, vai descansar, vai tomar um chopp, vamos divertir um pouco, né? Vai assistir um programa, eu vou assistir a Netflix. Você trabalhou o dia todo, você está cansado, vai descansar. Esse é o padrão do mundo. Então para eles é abominável buscar o Senhor. Você fala: não, vou orar a Deus esses dias pelo meu casamento. É abominável. Eu vou orar pela minha família. É abominável. O que é que eles vão dizer para você? Para que você vai fazer isso? É perda de tempo. Toda família é igual. Olha a família do ciclano, do João, do Beltrano. Toda família é igual. Ou seja, ele quer que você permaneça, o diabo quer que você permaneça na mesma posição. Ele não quer que você saia da mentalidade do mundo para buscar o Senhor. Mas Deus tinha falado para Moisés que ele tinha que tirar o povo e ir para 3 dias de caminhada para o meio do deserto e lá prestar culto e adoração ao Senhor. Mas o diabo, ele quer convencer você, ele quer manter você ficar em casa, você ficar, né, sair para espairecer, ir pro lago, né, ir para onde, né, para o clube. Uma das coisas que aqui não tem shopping, né, não tem muitas coisas de lazer, igual Goiânia. Goiânia tem muitas opções, né, mas aqui tem um negócio que eu já ouvi desde que eu cheguei aqui. As pessoas falam, né? 2 clubes. Esses 2 clubes é o lugar onde as pessoas adoram estar. Elas amam estar nesse lugar. Porque lá tem as piscinas, tem o futebol, né? Tem os entretenimentos, tem a academia. Então as pessoas amam. Eu percebi que o futebol desses clubes, tanto na BB como no CRE, é à noite, é nos horários de culto, é no horário da célula. Aí quantos irmãos, não só aqui da igreja nós, mas de outras igrejas, deixam de ir para o culto, porque vai ter aquele campeonato top, que ele está participando, e ele tem que estar lá jogando também, porque ele é o centroavante, ele é o que marca gol, ele é o zagueiro, ele é o goleiro, ele tem que estar lá. Ou seja, ele deixa, porque a mentalidade do mundo é essa. Para ele, à noite, o importante é jogar futebol. Mas para o povo de Deus, tem que ter outra mentalidade. Se você tem culto, né, a Assembleia de Deus, outras igrejas têm culto durante a semana, nós temos células. Então nós temos a célula naquele dia. Mas quantas vezes tem pessoas que não vão nesse dia porque preferem ir lá acompanhar o mundo? É o padrão do mundo. E o diabo convence as pessoas a isso. Ele fala: não, é só um dia que eu vou matar, é só um dia sem culto, é só um dia sem célula, não é só uma semana sem o culto, é só uma semana sem célula, eu vou lá para o campeonato. Mas você não fica um dia sem comer, você não fica um dia sem se alimentar, você não mata o seu trabalho para ir jogar futebol, você não mata o seu trabalho para ir nadar numa piscina. Eu estou falando porque aqui o principal é isso. Mas você pode matar um culto, você pode matar uma célula, você pode deixar a presença do Senhor para ir atrás de qualquer outra coisa. Você percebe, irmão, que parece uma coisa sem sentido, que é sutil, mas tira toda a posição de Deus na sua vida. Tira a primazia de Deus. Isso é o que é? É o farol te convencendo, dizendo: não, isso aqui é normal, fica aqui mesmo, presta culto aqui, esteja aqui entre nós. Isso é o que? Uma mentalidade maligna, espiritual. Porque o mundo aqui, não estamos falando de roupa, não estamos falando de coisas, não, é um espírito. O mundanismo é um espírito maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então tudo que o mundo vai produzir é algo que vem do diabo. As ideologias é do diabo. As ideologias que surgem é maligna, é do mundo. Tudo é do mundo, irmãos. O que não é do mundo? O que a palavra de Deus diz. E às vezes as pessoas até pendem para um lado, a direita, é a esquerda, mas tudo que for ideologia, seja de direita, seja de esquerda, é maligna, é do mundo, provém do mundo. Ela vem para destruir o padrão de Deus. Elas vêm para maquiar aquilo que é de Deus. Mas é mundano, é mundanismo. E às vezes a gente quer pegar uma ideologia e falar: não, é essa que é de Deus. Não, a de Deus, Ele já deixou, é a sua palavra. Não é uma criada pelo homem, é a criada por Deus. É que Deus estabeleceu o padrão de adorar o Senhor, o padrão de viver uma vida abençoada, o padrão da sua família viver. Esse é o padrão de Deus. Então, existe o mundo que Deus odeia.
e nós também devemos odiar. E existe o mundo que Deus ama, e nós também devemos amar. Qual que é o mundo que eu devo amar? É o mundo que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha o que, irmãos? Vida eterna. E qual que é esse mundo? Qual que é esse mundo, irmãos? Qual que é esse mundo que Deus amou de tal maneira? Fala, pessoas. Pessoas. Então Deus, Ele ama as pessoas, e esse é o mundo que nós devemos amar. Nós devemos amar as pessoas. Nós estamos aqui nessa noite por causa das pessoas. Eu estou ministrando aqui por causa de pessoas, por causa de vocês. Eu estou orando aqui até mesmo por pessoas que não estão aqui. Por quê? Porque essas pessoas Deus ama. E o nosso encargo com células, com multiplicação, com crescimento, pelo avançar da obra de Deus, pelo jejum, é unicamente por causa de pessoas. Mas existe um mundo que Deus odeia, e esse mundo nós devemos odiar também. É o mundanismo, não é o mundo, é o espírito maligno que age no mundo. Isso nós devemos odiar, né? Porque não faz parte de Deus. E Deus fala que se nós amamos a Deus, nós devemos odiar o mundo. E se amamos o mundo, nós não amamos a Deus, porque não está na mesma posição esse espírito maligno no qual o mundo jaz. Agora os homens, nós amamos, porque o Senhor ama e o Senhor quer salvar ele. Amém, irmãos? Está claro para os irmãos até aqui? Então o mundo não é esse lugar, mas é um espírito. É um espírito que age. Espírito, irmãos. Então por isso você vê um espírito agir na vida das pessoas. Pais abandonando os filhos, mães abandonando filhos, homens velhos, qual que é a palavra certa? Homens velhos, né? Pedófilos. Isso é mundo. É um espírito que age, né? Homens matando mulheres, esposas, ex-esposas, ex-namoradas. Um espírito que age no mundo. Espíritos de morte, de tragédias. Isso é um espírito que age. Espírito que prende homens, mulheres, crianças, jovens, nos vícios, na bebida, na violência. Você vê vídeos na internet de pessoas, vai rouba aquilo que a pessoa está carregando, a sua bolsa, o celular, e simplesmente pega, vira para trás e dá tiro, sem mais nem menos. O que é isso? Mundo. Mundo. É um espírito que age de violência, de morte, de tragédia. Né? Hoje, esses dias, uma criancinha aqui de uns 8, 9 anos, né, foi molestada pelo avô. Os pais não são crentes, mas a criança frequenta uma das nossas células. O que é isso? É mundo. E o mundo ele vai entrando, vai tornando isso normal. Vai tornando normal essa mentalidade. Então tudo se torna normal. Então antigamente, eu lembro quando eu era jovem, as pessoas tinham vergonha de ser preso, irmãos. Os homens tinham vergonha de ser preso. Quando eles eram presos, eles escondiam o rosto. Quando saía, ficava quietinho, não queria que ninguém falasse que ele tinha sido preso. Hoje não. Hoje as pessoas, elas mostram a sua tornozeleira, põe a bermuda e sai com aquela tornozeleira pendurada e faz sucesso. E quantas pessoas querem usar um trem daquele na perna? Quantas crianças? Quantos jovens? Vê aquelas pessoas andando e eles se achando tal, é do crime, é de uma facção, é de um comando. Aí as crianças, os adolescentes querem também fazer. É um espírito que age no mundo. Então o mundo, ele é um espírito. Ele é um espírito que tenta influenciar as pessoas. Então o mundo ele quer nos influenciar a servir a Deus com a mentalidade do Egito, a mentalidade do mundo. Eu posso servir a Deus no dia que der. É comum, irmãos. Os irmãos falam assim: não, se der, eu vou no culto hoje. Irmão, vai ter o culto hoje, o 17º culto do jejum. Ah, pastor, se der, eu vou lá hoje à noite. Um dia um irmão me respondeu, uma pessoa me respondeu: pastor, eu chamei para o culto. Falou: pastor, se eu não tiver nada para fazer à noite lá, eu vou no culto. Se não aparecer nada para me fazer, eu vou. Não respondi nada. Respondeu o quê? O que é isso, irmãos? Mundo. Ele não sabe distinguir
o que é Deus, o que é mundo. Ele não consegue dar valor a Deus. Ele não consegue dar valor ao Senhor, à presença do Senhor. Então, se eu não tiver nada para fazer, eu vou no culto. O que é isso? É o que o Faraó estava falando para Moisés. Fica aqui mesmo. Pode servir a Deus aqui o dia que você tiver folga. O dia que der certo. Vocês se reúnem e servem a Deus. Então, essa foi a primeira proposta de Faraó, da qual você deve recusar. Não aceite. Não aceite. Não aceite essas investidas de Faraó. Resista a ela. Fala, eu vou. O Faraó ele quer colocar preguiça na sua vida, desânimo, frustração. Mas você precisa o quê? Permanecer. A segunda proposta que o Faraó faz é: sirva ao seu Deus fora do Egito. Você pode ir para fora do Egito, mas não vá muito longe. Está aqui em Êxodo 8, 28. Então diz Faraó: deixai-vos ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, lá no deserto. Somente que saindo, não vá muito longe. Orai também por mim. O Faraó pediu até oração por ele. Você não vai muito longe, você fica aqui perto. E quando você for lá, você ora por mim. Então cuidado, irmãos. É o que o povo do mundo diz: cuidado com o fanatismo. Você está sendo fanático demais. Talvez até pessoas da sua família falem: você está indo na igreja todo dia, não precisa disso tudo. Não vai muito longe com esse negócio de ser crente. Não vai muito longe com esse negócio de servir a Deus. Vai com calma, rapaz. Vai com calma, fulana. Não seja fanático, você está fanático demais. Você só fala a Bíblia, você só fala de Deus. Toda coisa sua é orar, toda coisa sua é ler a Bíblia, é ir na igreja. Para com isso. É isso que o diabo tenta negociar conosco hoje. É como ele tentou negociar com Moisés lá. Quando nós dizemos que só existe um caminho para a salvação, que é Cristo, eles falam: você está maluco, você está sendo radical demais, você está sendo extremista como o muçulmano. Não existe só um caminho, existe vários. Eu posso servir a Deus do meu jeito. Irmãos, o que você mais vai ouvir hoje é isso: não, eu sirvo a Deus do meu jeito. É isso que está acontecendo aqui. O diabo, que é Faraó, está convencendo essas pessoas assim. Quantas pessoas não estão frequentando igreja hoje? Não frequenta a igreja, não é o prédio, mas a reunião da igreja, de estar junto, de orar junto, de cantar junto, de receber a palavra junto, de orar um pelos outros. Eles estão lá na casa, estão em algum lugar. Fala: não, eu sirvo a Deus do meu jeito. Não existe o meu jeito, só existe um jeito. A Bíblia fala que Jesus, ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Só podemos chegar ao Pai através de Cristo. Não existe o meu jeito, não existe o seu jeito, não existe o jeito da igreja A, da igreja B, não. Só o jeito de Cristo. Mas o mundo quer dizer que existe outro jeito. E vem na sua mente falando: não, você pode servir aqui na sua casa mesmo. Você não precisa ir muito longe. Fica aqui na sua casa. Ore aqui mesmo. Sirva a Deus aqui mesmo. Porque o diabo sabe que você não vai orar, que você não vai servir a Deus na sua casa, você não vai fazer para valer. Lá tudo vai tomar a sua atenção. Uma criança, um neto, um filho, uma TV, um celular que chama, uma mensagem, um trabalho, alguma coisa vai tirar a sua atenção. Então ele não quer que você venha para celebrar o Senhor. Então ele coloca: não, fica aí mesmo. Sirva do seu jeito. Quando vir esse pensamento na sua vida, ou alguém falar para você, repreenda, porque não é de Deus, é do mundo, é um espírito maligno que quer roubar a presença de Deus da sua vida. Amém, irmãos? A palavra do Senhor fala: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Está lá em Mateus 6, 24. Então o inimigo, ele vem falando isso. Esse é o negócio que ele vem trazendo no meio do povo de Deus. Não vai muito longe com esse negócio de igreja. Esse negócio de igreja é só para tomar o seu tempo, é só para tomar o seu dinheiro, é só um engano. É isso que o diabo vai falar para você, para que você não seja abençoado. Se o povo do Egito não tivesse ouvido Faraó e negociado com ele, eles não teriam entrado na terra que mana leite e mel. Amém, irmãos? Tem muitos irmãos, tem muitas pessoas que estão negociando com o Faraó, com o diabo.
e não desfruta da promessa do Senhor, não desfruta da bênção do Senhor na sua vida, porque eles permitem o diabo fazer negócio com eles. Então, houve um jovem lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 6, chamado Eutico. Ele estava assistindo o culto em cima da janela. Talvez você não conheça essa história, mas porque é uma história assim que ela passa despercebida. O nome do rapaz era Eutico. Ele estava sentado em cima da janela, né? Imagina aqueles prédios. Antigamente os prédios tinham, até mesmo das igrejas antigamente, tinha uma janela, né, de madeira. Abria a porta para lá ou para cá, a folha da janela, né? E lá naquele tempo de Paulo, tinha essas janelas. E ele estava lá em cima da janela assistindo o culto. Ora olhava lá para Paulo pregando, olhava para frente, para as coisas que estavam acontecendo na rua, né? Talvez o bloco de carnaval estava passando, talvez para a festinha que estava acontecendo no barzinho do João lá na esquina, né? Talvez para as meninas que estavam passando lá por perto, lá rebolando. Alguma coisa ele olhava para dentro, olhava para fora, né? Então, mas chegou um momento que ele piscou, cochilou. E quando ele cochilou, a Bíblia diz que ele caiu e morreu, porque a janela era alta, e ele caiu e morreu. Mas Eutico, ele nem estava prestando atenção no culto, nem estava saboreando lá fora. Tem muitos irmãos que estão assim hoje. Ele nem vem para receber de Deus, e não experimenta na totalidade do Senhor, da graça abundante do Senhor, do amor de Deus, mas também está no mundo, mas também não desfruta do mundo, porque ele fica olhando para dentro da igreja. Não, mas eu tenho a igreja, eu tenho o pastor, eu tenho meus irmãos da célula, eu tenho que estar lá, eu não posso participar disso, mas está lá no meio. Mas quando está na igreja, ele está lembrando, não, mas eu tenho que ir lá também, nos meus amigos, né? Eu tenho que ir lá com ele, mas ele não desfruta nem do mundo, e nem da igreja. Mas quando tem as festas do mundo, ele está lá. Mas quando tem as coisas da igreja, ele está lá também. Mas ele não vive, não desfruta nem de um nem do outro, ele está no meio do caminho, né? Tá na janela. E um momento ele vai cair e vai morrer espiritualmente. Terceira proposta de Faraó: sirva o seu Deus, mas deixe a sua família fora disso. Está lá em Êxodo 10. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixe aí os homens, para que sirva o Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e Faraó lhe disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Moisés falou: vai os jovens, as jovens, os velhos, os filhos, as filhas, os rebanhos, né, de ovelhas, de gado, e tudo que nós temos, nós vamos levar para adorar o Senhor. Mas o Faraó tentou negociar, falou: não, vai só os homens, deixa a família. Né, muitas vezes os pais vêm, mas deixam a restante da família para trás. Não, lá na minha casa ninguém quer, só eu. Nós não podemos aceitar negociações de Faraó. Nós precisamos trazer a nossa família, trazer a sua casa, trazer os seus familiares para louvar o Senhor, buscar o Senhor. Nós temos que posicionar, como Josué, está lá em Josué 24:15, quando ele tomou a decisão: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós não negociamos com o diabo, nós não negociamos com o espírito do mundo, nós trazemos nossa casa toda para servir o Senhor. Eu e minha casa vamos servir. Nós não negociamos. Irmãos, não negocie com o diabo, não negocie com o Faraó, né? O Faraó queria que deixasse a família no Egito, e só os homens fossem. Você, marido, você, homem, não deixe a sua família de fora do mover de Deus. Não deixe. Não deixe. Traga a sua família. Vem trazer a sua família para receber de Deus, para ouvir de Deus, para ser cheia de Deus, para receber o bênção, o milagre. Não abra mão. Ele fala: eu não deixo minha família para trás, eu vou e minha casa vai junto. Amém, irmãos?
Louvo a Deus aqui pela vida do Jonathan. Nesse jejum, é quase que todos os dias. Faltou uns 10 dias só, né, Jonathan? Faltou, se não me engano, só um dia, né? Na minha contagem até aqui. Mas está trazendo toda a família dele. Glória a Deus por eles, né? Talvez tem coisas que você não vê imediatamente, mas o resultado vai acontecer nos próximos dias. Talvez no próximo mês, talvez no ano seguinte, talvez quando Samuel crescer, talvez quando essas meninas casarem, né? O resultado vai vir desse investimento. O diabo não quer que você invista na sua família. Ele quer que você deixe para trás a sua família. Não, irmãos, traz. Seja o homem da sua casa, traz a sua família. Não permita negociar com o faraó, deixando a sua família para trás. Mas traga ela. Faz com Josué: eu e minha casa servimos ao Senhor. Como o faraó dissesse: vocês adultos podem ir adorar, mas deixe os filhos. Deixa aqui. Isso é que o Satanás quer, o que o diabo quer. Mas não abra mão. Não abra mão. Quantas vezes pais não trazem os filhos para o culto, porque falam: não, o culto demora demais. Meu filho, coitado, é só uma criança. Ele não consegue prestar atenção no pastor, que o pastor está ministrando, ele não consegue entender o que o adulto está falando. Eu pego no pé dos meus filhos, para prestar atenção, para sentar, para participar, para orar, para cantar. Porque tem que ser assim. Você deixa o seu filho ir para a escola. A Helena tem 8 anos. Mas ela vai para a escola e tem uma professora adulta que está falando para ela durante 4 horas. E dentro dessas 4 horas ela só tem um intervalo de 10 minutos a 15 minutos. Ou seja, ela fica dentro da sala 2 horas ouvindo a professora falando. Agora, a criança não pode vir no culto e eu ficar ouvindo 1h30. Que nem 1h30, né? Tem um momento de louvor, de oração. O pastor ministra aqui 40 minutos a 50 minutos. No máximo 1 hora de pregação. A criança não pode ficar aqui. Olha, irmão, você está vendo como é que é a mentalidade maligna do mundo, do diabo? É essa. Não, você pode ir para a escola. Quantas vezes você empurra seu menino para a escola? Está doente, está com febre, você empurra. Não, vai para a escola. Você tem que ir, senão você não passa no final do ano. Vai para a escola, senão você vai ficar burro. Vai para a escola, senão você não vai aprender a profissão. Vai para a escola. Como se a escola mudasse a vida de alguém. Não muda. Não muda, irmãos. Você tem que trazer para a igreja. Você tem que trazer para a célula. Você tem que trazer para o culto da criança. Você tem que trazer os seus filhos, seja criança, seja jovens. Tem que vir. Pastor, mas eu vou forçar ele. Tem que forçar. Você não força ir para a escola? Agora você é o pai, vai ser permissivo, porque o diabo está dizendo que você tem que deixar o filho para trás. Tadinho do Juninho, né? Ele estudou a semana inteira, agora ele tem que ficar domingo descansando. Não, irmãos, nós temos que ter consciência do reino. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu não deixo ninguém para trás. Nenhuma unha ficará para trás. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Vamos estar debaixo da bênção do Senhor. Não abra mão. Não permita que o mundo, que o mundanismo entre na sua casa, na sua vida, na sua mente, querendo te conduzir a permitir seus filhos ficar atrás. Eu lembro quando eu era criança, a gente começava a estudar a partir dos 7 anos, 8 anos de idade. Eu entrei para estudar com 8 anos, minha mãe me levou com 7 anos, não deixaram eu entrar, porque eu fazia 7 anos ainda, no mês de março. Aí eu só pude entrar quando eu estava com 7 anos, já indo para os 8 anos. Mas hoje, cada vez mais, as crianças estão indo mais cedo para a escola. Nós estamos delegando aquilo que nós podemos fazer como pais, para o governo. O que é isso, irmãos? Ele está criando um exército de pessoas com uma mentalidade diferente. A sua criança ela fica lá 4 horas dentro dessa escola. E agora está vindo o quê? O padrão diferente. Agora é o padrão de ficar 8 horas. É o integral. Às vezes nós ficamos alegrando. Desculpa, irmão. Nos alegramos. Agora meu filho fica lá 8 horas. Agora eu vou ficar mais à vontade, poder trabalhar. Não, irmãos. Não se alegre com isso, não. Não tem vantagem nisso. O governo está querendo doutrinar o seu filho, seja de esquerda ou de direita. Ele quer dizer o que é bom para o seu filho, qual que é o padrão dele. Ele quer ensinar sobre sexo, ele quer ensinar sobre relacionamento, sobre namoro, sobre dinheiro, sobre casamento, sobre tudo na vida, sobre Deus. É isso que ele quer ensinar. Ele quer tirar esse poder das suas mãos e quer colocar seus filhos lá, ficar lá internado 8 horas por dia.
Quando o seu filho chega, ele está cansado, você não tem tempo de relacionar com ele, você não tem tempo de conversar com o seu filho, porque ele está cansado, tem tarefa para fazer, quer descansar. Que hora você vai ter um tempo de qualidade com seus filhos? Porque de manhã ele acorda de novo, e tem que ir 6 horas da manhã, 7 horas tem que estar na escola, batendo ponto. Você percebe, irmãos, que o mundo ele é de maneira sutil, e vai contaminando você, e vai levando você, e vai levando seus filhos para esse ambiente. Mas quando é para a igreja, ficar aqui 2 horas, 1h30 é difícil. Os pais não querem às vezes deixar o filho passar aqui, ter um encontro com Deus de um dia. Então você, esposo, homem de Deus, você precisa conduzir a sua casa, a sua família, para o lugar da bênção. Amém, irmãos? Não tenha medo, pai, de gerar crise com seu filho, ou com sua filha que já é maior. Não, o pai ele tem que gerar crise mesmo. Tem crises que são bênção, são crises que são boas. Quantas vezes você gera essa crise dentro da sua casa? Eu levo meus meninos a estudar, mas eu falo para eles que estudo para eles não é prioridade. Prioridade é o Senhor. Eu não faço força para eles ir para a escola. Eu não faço força para eles estudar acima do que a vida da igreja. Não. Pastor, mas aí seus filhos vão se perder, não vai ter uma profissão. Que adianta a pessoa ser um médico e ter uma vida fracassada? Quantos médicos você conhece que têm uma vida fracassada? Se separou já 2, 3 vezes. Ele é médico, mas ele está perdido nos vícios, na ansiedade, na depressão. Você tem que valorizar a presença do Senhor na vida dos seus filhos, porque a presença do Senhor vai levar ele onde eles precisam chegar. Ele vai chegar na profissão que ele precisa ser homem cheio do Espírito de Deus para fazer a faculdade, para não ser corrompido dentro da faculdade. Ele precisa ser homem ou mulher de Deus para chegar na posição que Deus tem para ele. E como que ele vai chegar? Quando você traz a presença do Senhor para a vida da sua família, para a vida dos seus filhos. Amém, irmãos? Então valorize aquilo que tem valor. Não desista dos seus filhos. Vamos ficar de pé. Passamos do horário já. 4, sirva a Deus, mas deixe os seus bens fora disso. Não é isso que o mundo diz? Êxodo 10, 24 diz: então Faraó chamou Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos, o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Aqui ele já deixou as crianças aí, mas falou: seus bens não vão. E o mundo não diz isso também? Você está dando muito dinheiro para aquela igreja, você está dizimando demais, você está ofertando demais. Essa igreja não precisa de dinheiro. Como se a igreja, esse aqui não precisa ser pago. O ar-condicionado precisa ser pago. A igreja não precisa crescer, não precisa comprar coisas, não precisa de nada, né? Eu vejo as pessoas, agora há pouco teve aí um grande show no Brasil, que é o Lollapalooza, né? Atrai pessoas de várias partes do mundo. Vai ver quanto é o ingresso de um show daquele, irmãos. Pesquisa o valor de um show, do ingresso daquele show. Nós temos um evento que acontece em Caldas, um mega show. Pesquisa qual que é o preço do evento daquele. Para ir dentro do estádio assistir um jogo de futebol, pesquisa o valor que é. Mas ninguém reclama. As pessoas pagam sorrindo, faz sacrifício o ano inteiro para pagar lá R$1.000, R$2.000, R$3.000 para um evento, para estar num show de 2 dias. Mas dá uma oferta de R$10, R$20, R$100, um dízimo. As pessoas falam, por quê? Porque o diabo, ele age na mente das pessoas, essa mentalidade. Não dê o seu dinheiro para a igreja. Você vai estar engordando o pastor. Você vai estar enriquecendo o pastor. Irmãos, o mundo não pode ditar regra na sua vida. O mundo não pode, as pessoas que não conhecem a Deus, que não tem revelação da vida de Deus, não pode ditar regra na sua vida. Não permita que o mundo dite regra, não permita que o diabo dite regra na sua vida, dizendo o que você pode fazer com seus bens. Deus quer prosperar você, Deus quer nos prosperar. Um dia um homem ímpio falou: eu vou colher, vou plantar muito, colher muito, vou guardar meu dinheiro no banco, vou viver uma vida farta. Mas o Senhor apareceu para ele e disse: se hoje pedir a sua vida, o que tu tem preparado? Está lá em Lucas 12, 20.
Se hoje pedir sua vida, o que você tem preparado? Ou seja, existe um espírito, do maligno, que diz que o que você tem, você não pode dar para a igreja, você não pode abençoar a igreja. Mas você precisa entender que o Senhor te chamou para ser um abençoador na sua casa. Deus te chamou para ser um abençoador na igreja, para que a obra prevaleça, para que a obra cresça, para que as coisas cresçam. Então quando Deus tirou aquele povo do Egito, Deus falou para aquele povo: olha, agora você vai pedir, as mulheres vai pedir para as mulheres, o que elas tiverem de prata e de ouro, peça para elas. E os homens vai pedir para os seus homens, para os seus amigos egípcios, tudo que eles têm de ouro, anel, joias. E assim eles fizeram. E quando esse povo saiu do Egito para prestar culto ao Senhor no deserto, eles saíram com muita riqueza. E quando chegaram no deserto, eles entregaram essa riqueza em adoração ao Senhor. Amém, irmãos? Porque existe também uma prosperidade sobre nós. E a prosperidade, ela não é só financeira, mas é uma prosperidade de saúde, de vida, prosperidade na sua família, prosperidade emocional. Tem muitas pessoas que não têm prosperidade, emocional da alma, vive debaixo de depressão, de ansiedade, de culpa, de medos, tristeza. Mas o Senhor tem prosperidade para você, para a sua alma, para a sua saúde, para a sua família, para a sua vida financeira. Ele tem prosperidade, amém, irmãos? Fecha seus olhos agora. Se vou orar com você. Nós passamos um pouquinho do tempo, não tem preocupação, nós vamos terminar agora. Comece a orar, fala: Senhor, não deixa eu ser contaminado com a mentalidade do mundo. Senhor, não deixa que o diabo venha influenciar a minha vida com o Senhor, venha influenciar a minha adoração ao Senhor, que ele venha influenciar a minha família, a minha vida, os meus filhos, em não te adorar. Ele quer misturar as coisas. Não permita que o diabo influencie a minha vida, não permita que o diabo influencie a minha adoração, a minha busca, que influencie a minha mente, para que eu tenha uma mente permissiva, de achar que posso adorar o Senhor em qualquer lugar, em qualquer ambiente, que eu posso adorar o Senhor do meu jeito, que eu posso deixar meus filhos para trás, que eu posso deixar minha esposa para trás, que eu posso deixar meus bens para trás. Oh Deus, não deixe, mas me traz uma mentalidade santa, uma mentalidade do reino, que eu e minha casa servimos ao Senhor com todos os meus bens, com toda a minha família. Eu vou adorar o Senhor do jeito que o Senhor tem desejado, fora do Egito, fora do mundo, fora dos padrões do mundo, fora dos padrões da mentalidade mundana. Eu venho trazer o Senhor para dentro da minha casa, eu venho encher minha casa da sua presença, eu venho trazer o Senhor para a minha vida. Enche a minha vida, enche o meu casamento, enche a minha família da sua presença. Vai orando, vai chamando pelo Senhor nessa noite. Peça para o Senhor destravar a sua mente. Peça para remover a mentalidade do mundo que está aí dentro de você, que está aí dentro da sua mente. Talvez mentalidade você está sendo conduzido por ela. Remove hoje, remove no nome de Jesus. Tem um coração liberado para adorar o Senhor, tem uma mente liberada para buscar o Senhor, tem uma mente pronta para servir o Senhor. A Bíblia está dizendo que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Não é uma adoração contaminada, não é uma adoração do nosso jeito, não é uma adoração do padrão do mundo, não, mas a adoração que Deus deseja que fazemos a Ele em espírito e em verdade, na presença do Senhor, na vida da igreja, sendo cheio, falando na vida um dos outros, trazendo a sua família para receber do Senhor oração, receber palavra, receber o pão vivo que desceu do céu. Oh Espírito de Deus, mova na nossa vida, mova na vida da igreja, muda a nossa mentalidade, Pai, em nome de Jesus. Não nos deixe ter a mentalidade do mundo, onde nossos filhos, oh Deus, são ensinados o padrão do mundo nas escolas. Talvez nós valorizemos mais as escolas do que a presença do Senhor. Muda isso em nós, muda, Deus, isso em nós. Talvez nossos filhos se espelhem mais em influências da vida, em Neymar da vida, em Anitta da vida, em tantas outras pessoas da vida, menos na vida do Senhor. Pai, não nos permita ser permissivo, ó Deus, na nossa família, com nossos filhos, mas nos ensina
a levar nossos filhos ao caminho do Senhor. Nos ensina a levar nossa família à terra que manda leite e mel. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, me leva a posicionar no Senhor, a viver uma vida de santidade, como o Senhor é santo, sem contaminação do Egito, do diabo, mas uma vida alinhada com a vontade do Senhor para a minha vida e para a minha família, em nome de Jesus. Vamos cear. Sabe, irmãos, estava falando com minha esposa, pode distribuir a ceia. Falando com minha esposa, quando eu era jovem, novo ainda, bem jovem, tinha algo que influenciava muitas pessoas, que era um grupo chamado El Chan, né? Aquele grupo influenciava. Eu via as meninas, né, querendo dançar como Carla Pérez, né, e usar aqueles mesmos vestuários, aqueles shorts, aquelas maneiras, aquelas danças sensuais, aqueles shorts curtos, apertados. Influenciou uma geração, né? E veio a feiticeira, depois tiazinha, tudo naquele mesmo tempo. A influência de dança sensual, a maneira de vestir. As pessoas queriam ser iguais, as mulheres queriam ser iguais, ser influenciadas daquela maneira. Sabe, irmãos, a Carla Pérez se converteu ao Senhor, a tiazinha se converteu ao Senhor, a feiticeira se converteu ao Senhor. Hoje todas são mulheres de Deus, são crentes, abençoadas. Nós vemos hoje quem que influencia os jovens: Neymar, Anitta e tantos outros desse tipo, no vestuário, no agir. Mas o que essas pessoas têm de padrão para os nossos filhos? Os nossos filhos, essas pessoas ouvem certas linguagens. A favela venceu, né? Eu sou do gueto, eu sou isso. São expressões que são de ambientes cheios de tráfico, cheio de droga, de funk. Não são ambientes, não são expressões próprias para nós. Mas muitas vezes os nossos filhos começam a falar, são influenciados por esse mundo que às vezes nós permitimos. Não, é uma palavra normal. O fulano, o Neymar fala, mas o Neymar não é padrão para os seus filhos. O padrão para os seus filhos é você pai, é você mãe, é o que você ensina. Ah, mas ele é isso. Mas um pai que vive tantas coisas no mundo não é padrão de Deus para a sua família. Anitta não é padrão de Deus para suas filhas, mas é o que você ensina. Por isso que a Bíblia fala que Moisés não deixava nenhuma unha para trás. Você também não deve deixar nenhuma unha. Não deixe essas pessoas influenciar seus filhos através do que eles fazem, dizendo que é uma vida boa, que não é. A vida boa é que Deus tem para os seus filhos. Amém, irmãos? Levanta o seu pão. Fala assim: Senhor Jesus, esse é o seu corpo que foi moído lá na cruz, para que eu fosse liberto do Egito, liberto da escravidão de Faraó. O Senhor me trouxe liberdade lá na cruz, para que eu possa ter uma vida que glorifica o seu nome, uma vida cheia da presença do Senhor. Lá na cruz, as minhas maldições, os meus pecados, as minhas dores e doenças, as pobrezas, a miséria foi colocada sobre Jesus, e Ele me deu o seu perdão, a sua saúde, a sua riqueza, o seu poder para a minha vida, em nome de Jesus. Pega o seu cálice. Fala: Senhor Jesus, esse é o cálice da nova e eterna aliança. Esse é o teu sangue que foi derramado pela minha vida e da minha casa. Eu declaro que esse é o caminho que o Senhor abriu, que me leva direto ao trono da graça. Faraó não quer, o Egito não quer, mas a chave que o Senhor me deu abre toda a porta. As portas do inferno não podem prevalecer na minha casa, na minha vida, no meu casamento, porque o Senhor me deu
a chave do reino dos céus. E essa chave abre toda a porta, que é o nome de Jesus.